Queria saudar meus amados irmãos com a paz do Senhor, né? Queria aqui expressar que eu estou com muita saudade, como eu falei na semana passada, naquela breve oportunidade que eu tive, né? Na segunda ou foi na quarta, a saudade que eu estou sentindo dos irmãos, né? É muito difícil estar aqui distante, né? Estar aqui longe dos irmãos, né? Porque ali é como se fosse minha segunda família, né? Então eu estou sentindo muito, mas eu vou aqui passar, irmãos, simplesmente o que Deus falou comigo ao meu coração, né? Essa semana aí foi meio difícil, coração apertado pela situação que nós estamos passando, né, irmãos? E eu conversei com Deus e falei com meu Deus, não tinha outra pessoa que eu pudesse conversar. Eu falei com meu Deus e Ele me deu essa palavra na semana passada. E o que Deus falou no meu coração é o que eu vou passar para os irmãos. Por quê, irmãos? Nós estamos passando por uma situação, assim, da minha geração para cá, eu nunca vi uma situação como essa que nós estamos passando, em relação ao mundo, né? Em relação a uma situação mundial, né? Eu já vi situações até piores do que essa, quando se trata de situações isoladas, né? Eu até me lembrei daquela situação difícil que aquele país ali, nas Filipinas, se não me engano, na Indonésia ali, passaram em 2004, uma situação difícil. Eu estava analisando, né, que passa mais ou menos dos 50 mil mortos aqui, em todo o mundo, né, por essa situação que nós estamos passando. E ali, só numa tacada só, foram mais de 200 mil mortos, né? Então eles passaram por uma situação bem difícil. E nós estamos passando por uma situação difícil, em vários sentidos. Cada família, família do Senhor, quer seja o ímpio, cada pessoa, cada família está passando por uma situação diferente, né? Então nós estamos passando realmente por uma situação real, uma situação difícil, em que nós temos que ficar enclausurados nos nossos lares, uma situação em que alguns parentes de certos familiares estão morrendo, né? Numa situação em que futuramente nós vamos talvez passar por uma recessão, passar por uma situação bem difícil, mais até do que essa que nós estamos passando no momento. Então eu conversei com Deus, né? Eu falei com o nosso Senhor Jesus Cristo e Ele me direcionou essa palavra, porque é uma palavra do Velho Testamento, mas é uma palavra tão atual, né? E que realmente retrata o que está acontecendo hoje, né, irmãos? E Deus falou comigo no livro de Abacuque, se os irmãos puderem me acompanhar, né? Livro de Abacuque, e eu vou ler os versículos mais conhecidos, né? Eu cheguei a ler todo o livro, né? Cheguei a meditar em todo o livro, mas eu vou ler com os irmãos Abacuque capítulo 3, os versículos mais conhecidos, bem conhecidos esse versículo, inclusive o livro de Abacuque é um livro bem conhecido, né, irmão? Gostaria que os irmãos pudessem me acompanhar. Abacuque 3, a partir do versículo 16 ao versículo 19. E nos diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Versículo 17: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Versículo 19, irmão. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu escrevi bastante aqui, né? Mas talvez eu nem fale isso tudo. Dá até para fazer um livro, né, irmãos? O livro de Abacuque, né?
se encontra no Velho Testamento entre os profetas menores. Só são 3 capítulos, né? Mas é uma palavra profunda. Uma palavra em que essa época aqui, em que Abacuque estava vivendo, né, irmãos? É uma época em que Judá, né, o povo de Deus, iria passar e estava passando por um momento difícil, um momento de angústia, um momento de amargura, um momento de sofrimento, né, um momento de dor, talvez até um momento de desespero. E tudo isso, irmãos, nós não podemos deixar de falar. E eu fico até triste, né, quando eu olho as matérias passadas, né, na televisão, através de WhatsApp, né, até as confraternizações, até as uniões das pessoas para falar e alegrar o coração, né, das pessoas. Eu não vejo, irmãos, em nenhum momento eles falando de Deus, falando do arrependimento, né, irmãos? Foi o que nós vimos aí há uns meses atrás, precisamente, se eu não me engano, em fevereiro. Nós vimos aquele escárnio que foi feito ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali na passarela do samba, em relação ao carnaval, né? E quando a mão de Deus vem sobre a humanidade, é um momento em que nós temos que refletir, momento que nós temos que abrir o nosso coração, é o momento que nós temos que nos humilhar diante do nosso Deus. Como foi falado aqui, eu não estou deixando de acompanhar nenhuma das pregações desde o início. Por quê? Porque eu tenho necessidade, eu tenho carência da palavra de Deus, eu tenho carência dos irmãos e dos profetas de Deus falando ao meu coração. Eu tenho acompanhado. E ontem foi uma aula maravilhosa, Deus preparando o nosso coração, irmãos. Porque Deus, Ele tem falado aos nossos corações. E ontem Ele preparou o nosso coração. E o pastor aqui ratificou hoje na palavra aqui em Jeremias, que o coração do homem é enganoso. O coração do homem pode dar volta nele, irmãos. Mas Deus nos alertou e está preparando o nosso coração. E não é diferente, irmãos, aqui no livro de Abacuque não é diferente. Nós vimos que Abacuque estava passando por momentos difíceis. E o que nós vamos fazer nesse momento, irmãos? Nós vamos deixar para lá, nós vamos murmurar, nós vamos reclamar, nós vamos nos desesperar, nós vamos se rebelar contra Deus? Irmãos, o que nós vamos fazer nesse momento? Nós vamos ser omissos? Não, irmãos. Aqui na palavra de Deus, nos fala, no livro de Abacuque, que ele questionou a Deus. Mas questionou não de uma forma em relação à murmuração, em relação ao deboche, em relação à dúvida. Não, ele questionou, ele queria saber de Deus. Ele buscou uma resposta em Deus. É uma resposta em Deus. É isso que eu quero que os irmãos reflitam. Nós vamos passar por momentos difíceis. Cada família vai passar por um momento difícil. Vamos passar por um momento de aperto. Vamos passar por um momento em que, como o propósito do livro nos fala, um momento em que a gente vai pensar que o inimigo está triunfando, em que nós vemos isso diante de nós, né? Infelizmente, os ricos opressores vão passar por uma forma diferente nesse momento, vão passar por uma forma mais tranquila, mas nós, que somos servos de Deus, somos trabalhadores, corremos atrás do nosso pão de cada dia, né? Vamos olhar e de repente nosso coração vai nos enganar, de repente Satanás vai falar nos nossos ouvidos e nosso coração vai nos enganar e falar que o inimigo está triunfante nessa situação, mas não, irmãos. Esse livro aqui fala que o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. E Abacuque, ele questionou a Deus. Abacuque era um jovem servo de Deus, fiel a Deus, temente a Deus, e ele questionou. Ele sentiu no coração, irmãos, como foi falado ontem pelo pastor José Antônio, ele sentiu compaixão no seu coração, e ele ficou triste em ver várias pessoas sofrendo naquela situação, em saber que a Babilônia, um país ímpio,
um país que adorava outros deuses, iriam ali com aquele poder, aquele triunfo deles, iriam ali levar aquele povo cativo. Irmãos, e a gente sente no coração realmente. Nós procuramos fazer tudo certo, procuramos levar uma vida correta diante de Deus, mas a gente, de repente, de uma hora para outra, a gente olha e vê o inimigo se levantando nas nossas vidas. E a gente tem que questionar Deus. Será que é certo questionar Deus? É certo, irmãos. É certo, nós vamos ver aqui, eu vou ler aqui algumas passagens aqui na palavra de Deus, não vai ficar só nas minhas palavras, eu vou falar aqui, e a gente vai ver que dependendo da forma como você se chega diante de Deus, com seu coração quebrantado e contrito, com seu coração sabendo que Ele é Deus, que Ele é um Deus criador dos céus e da terra, e Ele tem a resposta para tudo. Porque, como eu falei, como está aqui no livro de Abacuque, Ele está no controle de tudo, irmãos. E foi nesse momento que Abacuque ele se aproximou de Deus. Aqui, no capítulo 1, em todo o capítulo 1, ele faz ali um questionamento a Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos aqui, no versículo 1, no capítulo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Ele pergunta ao nosso Deus. E eu quero deixar essa reflexão para os irmãos nesta noite. Deixar essa reflexão para os irmãos passarem para os seus familiares, quando vê eles no momento de angústia, vê eles no momento de fraqueza, fazer essa reflexão junto com eles, para eles se dobrarem o joelho no quarto, para eles dobrarem o joelho na madrugada e conversarem com Deus. Perguntar a Deus, abrir o coração diante de Deus, porque dentro de cada situação, de cada lado, Deus vai responder de uma forma, Deus vai responder de uma maneira, irmãos, sendo sabedor que Ele vai consolar os nossos corações, irmãos. Então, eu vi aqui na palavra de Deus, vários homens de Deus que nos deixaram exemplos, vários homens que passaram por momentos difíceis, questionaram a Deus e Deus respondeu. Eu duvido que Deus deixou algum deles sem resposta, irmãos. Eu citei aqui logo no começo, irmãos, Abraão. Eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Gênesis, no capítulo 15. Deixei aqui algumas passagens marcadas para me poder não me perder. Abraão aqui, no capítulo 12, irmãos, Deus faz uma promessa a Abraão. Deus faz uma promessa a Abraão, e Abraão ele creu no coração dele naquela promessa feita por Deus, e ele obedeceu a Deus e seguiu a caminhada. Ele seguiu a ordem de Deus, irmãos. E aqui no capítulo 15, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos. Deus promete um filho a Abraão. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o teu herdeiro. Deus já tinha feito a promessa. E eis que veio a palavra do Senhor, ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Olha que glória, irmãos. Esse que de ti será gerado, será o teu herdeiro. Irmãos, quanto tempo Abraão ficou esperando essa promessa, irmãos? Quanto tempo? 25 anos. Mas ele ficou firme, porque ele questionou a Deus, e ele conversou com Deus, e cada dia, eu tenho certeza que cada dia nesses anos, Deus falava com ele, Deus ratificava a sua promessa em seu coração. Ele não deixava o seu coração ficar enganoso, irmãos. E Deus cumpriu essa promessa, irmão. Deus cumpriu essa promessa. Deus cumpriu essa promessa. Deus tem promessa para ti, irmãos. Deus tem promessa para mim. Deus tem promessa para cada um de nós. Como a palavra de Deus fala ali em Abacuque. Ainda que falte tudo, Deus tem promessa de salvação para cada um de nós, irmãos.
Deus tem promessa de salvação para cada um de nós. E a palavra de Deus fala que quando nós partimos desta terra, irmãos, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza. E nós temos que acreditar nessa promessa de Deus na nossa vida, irmãos. Eu também vi aqui a respeito de Davi, irmãos. Davi recebeu uma promessa de Deus. Ele recebeu uma promessa de Deus, irmãos. Ele recebeu uma promessa que iria ser rei de Israel. Ali naquela hora ali das escolhas, ele estava lá quietinho na dele, irmãos, cuidando das ovelhas, mas ele foi chamado. Deus falou que ele que era o escolhido para ser rei de Israel. Irmãos, mas ele ficou quantos anos sofrendo, padecendo ali na mão de Saul, sendo perseguido por Saul, irmãos? Ele ficou 9 anos mais ou menos ali, sendo perseguido pelo rei Saul, irmãos. Passando por momentos difíceis, passando por momentos de fome. A fome era tanta, irmãos, que ele entrou ali e comeu aqueles pães que não lhe era devido comer. Mas é um coração segundo o coração de Deus, irmãos. E foi o que foi passado ontem para conosco. Nós temos que ter um coração quebrantado segundo o coração de Deus. Possamos entender a mensagem de Deus para o nosso coração nesses dias, irmãos, que serão difíceis, nesses dias difíceis que nós estamos passando. Nós possamos entender e fazer uma reflexão a respeito disso, irmãos. A respeito do questionamento, a respeito de como nós vamos entrar perante a presença do Senhor. Entrar com reverência, entrar com humildade, entrar com quebrantamento e falar com Deus e conversar com Deus. E Deus, ele vai consolar a cada coração de cada irmão aqui, a cada coração de cada parente nosso, né? Porque é o momento de que, se algum parente se aproximar de nós, é o momento de nós ajudarmos, não só com a palavra de Deus, não só não só com aquilo de material que a pessoa estiver precisando, mas também com a palavra de Deus. É a hora de falar a palavra de Deus para essa pessoa, a hora de falar que o Senhor tem muito além do que esse mundo a nos oferecer. Amém, igreja? Então eu queria ver alguns versículos aqui do questionamento de Davi com Deus, alguns salmos aqui. É rápido, é só um versículo de cada salmo. Então aqui, irmãos, os irmãos puderem abrir no Salmo 10, no versículo 1. Amém, igreja? Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Ele fez um questionamento a Deus. Por que te conservas longe? Por que está afastado de mim no tempo de angústia? Mas não, irmãos. Deus, ele quer isso. Ele quer que você converse com ele. Ele quer que você dobre o seu joelhinho e fale com ele da sua necessidade, da sua tristeza, da sua amargura, da sua angústia. Deus quer que você fale com ele. Amém, igreja? Vamos ver também o capítulo 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ele está questionando de novo, irmãos. Até quando, Senhor? Mas Deus, a gente percebe, irmão, que a gente tem, graças a Deus, né? Graças a Deus a gente tem a revelação aqui nas nossas mãos. A gente tem o manual nas nossas mãos, né? Porque isso aqui, irmãos, está nos ensinando como nós nos devemos conduzir. E a gente tem certeza como saiu Davi dessa situação. Saiu vitorioso, foi consagrado rei, ganhou muitas batalhas, irmãos. Morreu na sua velhice, passou o reinado para o seu filho e foi sua bênção, irmãos. Graças a Deus, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. O 22 também, irmãos. Versículo 1. Ó reis, o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Aqui ele já está glorificando o nome de Deus, irmãos. Porque esse Deus, ele é maravilhoso na nossa vida. Amém, igreja? Quando Davi, ele questiona Deus,
Ele não está murmurando, ele não está reclamando, ele está procurando saber. Foi o que eu vou ter aqui, entender melhor as coisas. Ele quer saber, ele quer entender melhor as coisas, irmãos. Entender melhor as coisas. Então ele abre o coração para Deus justamente para isso, para compreender melhor as coisas. Para saber, para poder não entrar, cair em desespero. Saber que é um Deus poderoso, galardoador daqueles que o buscam. Amém, irmãos? Eu aqui para terminar em Davi, irmãos, eu gostaria de ler o Salmo 37. Se os irmãos puderem acompanhar. Aqui já é uma resposta de Davi, irmãos. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não fique indignado não, irmãos. Não fique indignado não por essa briga aí, por essa briga política, por essa briga aí, uma correria atrás de poder, atrás de dinheiro, e o povo sofrendo por causa disso, irmãos. Eles têm a solução, mas eles não querem dar a solução, porque são corações egoístas, corações ímpios, de pessoas más, que só pensam neles, não pensam em ajudar o povo, não pensam em ajudar os menos favorecidos, irmãos. Então a palavra de Deus fala aqui: nem tenhas inveja dos que praticam a maldade, a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Irmão, você pega uma verdura ali, arranca ela ali, bota ela aqui no sol, rapidinho ela murcha. É coisa rápida. E vai ser assim o fim deles, irmãos. Pode esperar. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Irmãos, porque a gente tem a verdadeira alegria. A gente tem a verdadeira alegria em Cristo Jesus. Ele nos alegra cada dia. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Se teu coração for de acordo com o coração de Deus, com a vontade de Deus, Ele vai conceder o que deseja o teu coração. É aquilo que eu falei, vigiemos em relação ao nosso coração. Foi falado ontem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo, Ele vai fazer na tua vida, irmãos. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indigne por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Aquelas pessoas que querem se dar bem em cima de você, aquelas pessoas que só querem se dar bem em cima de tudo. Não fica, irmãos, não fica triste com isso não. Não fica triste não, mas olha para o autor e consumador da tua fé, olha para Cristo, fica firme em Cristo, se regozija em Cristo. Ele não vai te deixar desamparado não. Amém, irmãos? E eu também queria falar de Asaf, um salmo bastante conhecido. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele perdeu o foco aqui, irmãos. Ele perdeu o foco, mas nós não podemos perder o foco. Vamos questionar Deus, vamos conversar com Deus. Não vamos perder o foco, irmãos. Amém, irmãos? Eu não poderia deixar de falar, Senhor, irmãos, aquele que também questionou a Deus, que é o maior exemplo, é um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia, que é Jó. Jó, irmãos, no capítulo 7. Jó, capítulo 7, irmãos. 19 ao 21 vai nos falar assim: até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, o guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. E porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás e não estarei lá. Irmãos, Jó questionou a Deus, mas em nenhum momento a palavra de Deus fala que em nenhum momento ele pecou. Lá no capítulo 1 de Jó nós vemos lá que ele fala com Deus, ele rasga as suas vestes, ele fala que ele nu ele veio e nu ele vai voltar. Mas ele adorou ali a Deus, ele adorou ao nosso Salvador, ao nosso Criador. E é isso que nós temos que fazer, adorar a Deus nesses momentos difíceis, irmãos, que nós vamos passar e que nós estamos passando.
devemos adorar o nosso Deus. E Jó, ele adorou, irmãos. Vamos dar uma olhadinha aqui em Jó 42. Jó 42, do 3 ao 5. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Teve um encontro com Deus, irmãos. Ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Então, ele teve que passar por aquele momento, teve que passar. Nós estamos passando por esse momento. Eu não gostaria de passar por esse momento. Foi como eu falei, irmãos. Na minha geração, eu nunca tinha passado por um momento igual a esse. Momentos parecidos, H1N1, não sentimos tanto, né? E outros momentos, né? Certos países passaram por momentos difíceis, mas esse momento que nós estamos passando, irmãos, você vai na rua e você não vê ninguém, não consegue ver uma alma viva, todos presos dentro dos seus lares, questões políticas, questões religiosas, não sei, irmãos, mas é isso. Mas o Senhor, Ele é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança, irmãos. O próprio João Batista, né, irmãos? Ele questionou a Deus. Ele abriu os caminhos de Deus, né? João Batista estava pregando ali no deserto, abrindo os caminhos de Deus, falando de Jesus, ali batizando as pessoas, né? Dando aquela palavra com confiança, aquela palavra maravilhosa ali, pregando o Evangelho de Cristo, irmãos. Mas quando ele estava naquele momento difícil, que ele estava no cárcere, ele ia ser degolado ali, passando por momentos difíceis, ele questionou ali, ele mandou os seus discípulos perguntar a Jesus se era ele mesmo que havia de vir, né, irmãos? Nós vemos que naquele mesmo instante, Jesus Cristo, ele começou a dar visão aos cegos, ele começou a fazer os paralíticos andar, ele começou a libertar ali aqueles que estavam presos sobre os demônios, ele começou a libertar aqueles que estavam sob os demônios, ele começou a fazer aquelas maravilhas, e ele falou com aqueles discípulos, vai lá e fala para ele o que tendes visto, né? E eles falaram com João Batista, por quê? Porque nós temos que ter essa certeza no nosso coração, mas quando passamos por momentos difíceis na nossa vida, né? Nem todos somos iguais, e às vezes a gente quer, talvez, não sei, talvez a gente quer dar voz ao inimigo, e é isso que Deus manda eu falar para a igreja nessa noite. Não dá voz ao inimigo, não. Não dá voz ao inimigo, não. Conversa com Deus, questiona Deus, fala com o Todo-Poderoso, né? Porque isso aqui, além de uma palavra de questionamento, a gente vê também no capítulo 2, irmãos, a gente vê no capítulo 2, Deus dando a resposta a Abacuque, Deus falando com Abacuque. Eis que Abacuque capítulo 2, versículo 4, eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo vai viver da fé, irmãos, e nós vamos viver da fé, e essa é uma palavra que eu quero trazer para os irmãos, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Amém, igreja? Uma palavra de fé e de esperança, que nós possamos ter esperança, que nós possamos ter fé. Não vamos questionar Deus, não vamos murmurar. Questionar, que eu falo, de uma forma de murmúrio, de uma forma de reclamação, de uma forma de querer colocar Deus na parede. Não, irmãos. Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe tudo que Ele está fazendo. Ele é um justo juiz. Amém, irmãos? Então ele fala aqui que o justo viverá da fé, no capítulo 2, né? E justamente lá eu botei aqui em Isaías 47, ali naquela passagem de Isaías 47, fala justamente da queda da Babilônia, né, irmãos? E Deus fala ali com Abacuque, que ia fazer justiça, que estava fazendo justiça com o povo de Israel, mas que ia fazer justiça também com aquele povo ímpio. Deus mostrou para ele
que Deus é um Deus justo, mas que Ele ia guardar o seu povo, que Ele ia guardar aqueles que estavam com o coração quebrantado e contrito diante dEle. Que Deus guarda hoje, nesses dias de hoje, aquele que está com o coração quebrantado e contrito diante dEle, irmãos. Aquele que busca fazer os propósitos de Deus, que busca fazer a vontade de Deus, irmãos. Eu fico muito alegre quando eu entro na casa do Senhor, quando eu vou à casa do Senhor ali na minha igreja do pastor Israel, a igreja de Jesus, mas ali, temos ali o anjo da igreja, pastor Israel, e ali eu olho para os irmãos, eu olho para cada um, e eu vejo o milagre de Deus na vida de cada um, eu vejo a transformação de Deus na vida de cada um, sabe, através do testemunho, através da conversa, através dos propósitos, através das vontades, irmãos. Temos que ser trabalhado ainda, mas muita coisa boa, irmãos, vinda dos irmãos, do coração dos irmãos, porque é um Deus que transforma, e eu creio que é um Deus que transforma, e Ele tem transformado o coração de cada irmão ali, irmão, e a gente pode observar no cotidiano, no dia a dia. É um Deus maravilhoso, irmãos, porque o coração do homem é mau, o homem tem um coração mau, irmãos, tem umas atitudes irreverentes, umas atitudes que não condizem com o caráter de Deus, com o caráter de Cristo, irmãos. A gente vê isso no dia a dia, na nossa convivência, no nosso trabalho, entre nossos vizinhos, irmãos. Mas quando a gente às vezes tem testemunho de certas pessoas, a gente se alegra, porque são pessoas realmente que são servos de Deus, realmente que seguem ao nosso Deus, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aqui, ó, Isaías 47, eu só vou ler um versículo. Pelo que sobre ti virá mal, de que não saberás a origem, e tal destruição cairá sobre ti, que a não poderás afastar, porque virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação, que a não poderás conhecer. E é isso que os ímpios têm que esperar, irmãos, porque Deus é um Deus justo. E Ele fala aqui no último versículo, no versículo 15, ninguém te salvará. Irmão, se a punição vir de Deus, ninguém pode te livrar. Se a punição vir de Deus, se a sentença vier de Deus, ninguém pode te livrar, irmãos, porque Ele é o Deus, Ele é o único. Amém, igreja? Então nós temos que refletir sobre isso, né? E aqui, irmãos, no capítulo 3, eu já estou encerrando, aqui no capítulo 3, Abacuque, ele faz uma oração em tom de louvor, de agradecimento a Deus, porque Deus lhe respondeu. E eu creio que você nessa noite, irmãos, vai orar a Deus e Deus vai falar ao seu coração. Eu creio que durante esses dias você vai conversar com Deus e Deus vai falar profundo ao teu coração. Ainda mais a você que está sentindo mais, passando por uma angústia maior, passando por um momento de provação maior, passando por um momento de sofrimento maior. Deus vai falar contigo, irmãos. Não deixa de lado, não seja omisso. Deixa isso para lá, não deixa isso para lá, não. Conversa com Deus, não seja rebelde, não seja omisso, não seja debochado, não seja mal interpretado, não. Conversa com Deus, fala com Deus. Deus quer que você fale com Ele, e Ele vai te responder, e você vai fazer que nem Abacuque, vai firmar a sua fé, mesmo faltando tudo. Deus vai firmar a sua fé, irmãos. Eu aqui anotei vários versículos. O justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e pecador. Fica em Provérbios 11:31, irmão. O justo também é punido na terra. Agora, nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa. A gente não deve temer o homem que pode matar o nosso corpo. O homem, ele pode matar o nosso corpo, ele pode fazer o nosso corpo sofrer. A gente vimos o exemplo de Cristo. Ele tomou uma cusparada. Quem é que gosta de tomar uma cusparada no rosto, irmãos? Quem é que gosta de tomar uma bofeteada no rosto? Ninguém, irmãos. Ninguém quer passar por essa humilhação, tomar chicoteada,
ser escarnecido. O que é ser escarnecido, irmãos? Que hoje nós temos uma palavra moderna para isso. Como é o nome? Lá no colégio, que a gente não pode... Quando você brinca com a pessoa ali e... Agora eu esqueci, me fugiu a memória. A pessoa, quando ela sofre, ela é escarnecida por todo mundo. Bullying, o Pedro falou aqui. Sofrer bullying, hoje em dia tem essa palavra de bullying, as pessoas ali vão todas contra ela ali, e aquela pessoa é passada ali a vergonha, é escarnecido ali, né? É bullying, sofre um bullying, irmãos. Quem é que quer passar por bullying, irmãos? Quem é que gosta de... A gente viu uma matéria agora há pouco tempo lá na Austrália, um garotinho que ele tem nanismo, né? E um bom garoto, para mim um garoto lindo, uma criatura de Deus linda, mas estava passando por aquele bullying terrível ali na escola, né? Filhos que já são ensinados pelos pais da forma errada de como tratar o ser humano, e ele chegava ali no colégio e ele era escarnecido ali, irmãos, e ele começou a chorar e chegou um momento que ele não estava mais aguentando, irmãos, mas ele foi abraçado por muitos depois disso, depois que veio a matéria, foi apresentado no jornalismo e todo mundo tomou conhecimento, ele foi abraçado por muitos, graças a Deus. Nós vemos pessoas com nanismo, pessoas maravilhosas que foram aí bem-sucedidas, né? Um cantor, inclusive, que se converteu, Nelson Ned, se converteu ao Senhor, irmãos. Mas o ser humano, ele é assim. Infelizmente, o ser humano, ele é assim, irmãos. O ser humano, ele é assim. Nós temos que ter essa esperança, irmãos. Temos que ter essa esperança no nosso coração. Dias melhores virão para o servo de Deus, para aquele que espera no Senhor, dias melhores virão, irmãos. Coloquei aqui também Marcos 10, 27. Para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para o homem isso é impossível, irmãos. É impossível, às vezes a gente está numa situação tão difícil que a gente olha assim, poxa, eu não vou sair dessa situação. Impossível sair dessa situação difícil. Mas para Deus tudo é possível. Ora ao teu Deus, ora ao teu Deus. Em várias passagens aqui ele fala que ele vai mandar água sobre o deserto, que ele vai fazer os rios secos encherem de água. Amém, irmãos? Para Deus tudo é possível. Que possamos ter essa fé em Cristo. Vamos ter fé e esperança, irmão. Nossa esperança vem do Senhor. Eu gostaria de aqui para terminar, Romanos 8. Ler com os irmãos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 24 ao 28. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas cooperam para o bem, daquele que serve a Deus. Você foi chamado por Deus, você serve a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Agora nós estamos vendo pessoas orando nas ruas, de joelho, pessoas buscando mais a Deus, pessoas mais compenetradas ali em oração, em jejum, na leitura da palavra, irmãos. Eu sou um deles. Amém, igreja? Que nós possamos ter essa esperança em Deus e esperar nele, porque a palavra fala aqui, e esperar, porque a gente espera quando a gente não vê. Quando a gente vê, não é espera. Já está nas nossas mãos. Então a gente tem que ter essa fé, tem que ter esperança, irmãos. Tem que esperar no Senhor. Lá no livro de Hebreus, o livro de Hebreus fala a respeito da esperança. Hebreus capítulo 11. Estou no finalzinho, irmãos. Hebreus capítulo 11. Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Meus irmãos,
nós temos que ter fé e esperança. E essa esperança ela tem que entrar nos nossos corações, assim, a gente tem que ter paciência em esperar. Isso se chama fé. E nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. A gente vê aqui, ó, agora falando de dificuldade, irmãos, né? A gente às vezes está temeroso pela dificuldade que nós vamos passar, pelo recesso, mas nesse mesmo capítulo, Deus fala aqui aos nossos corações, nos versículos 24, 25 e 26, pela fé, Moisés sendo já grande, ele já era grande, irmãos, ele não era um menininho não, ele sabia o que ele estava fazendo, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso não é pouca coisa não, irmãos. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso não é pouca coisa, irmãos. Nós estamos falando aqui de status, nós estamos falando aqui de poder, nós estamos falando aqui de posto. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Irmãos, ele escolheu ser ofendido, ele escolheu ser escorraçado, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Irmãos, muitos aí estão nesse momento de dificuldade, estão bem, fazendo seu churrasco, estão na piscina, com bens mal adquiridos. A palavra de Deus fala lá no Velho Testamento, para nós não trazermos para dentro do nosso lar, se eu não me engano está em Provérbios também, para não trazermos para dentro do nosso lar bens mal adquiridos. Deus não quer isso, irmãos. Deus fala lá também para a gente não gastar o nosso dinheiro com aquilo que não é pão, irmãos. E nós vemos pessoas, irmãos, que estão nesse momento, num momento de gozo, num momento de alegria, num momento de curtição, e na maioria passando por momentos difíceis, mas poucos. E a maioria, irmãos, eu vou ser sincero, eu não posso julgar, por isso que eu não vou me estender. Mas, irmãos, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas, irmãos, o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha só, irmão, que coisa maravilhosa. Tendo por maiores riquezas. Irmãos, aqui é fé. Ele estava vendo lá na frente o que Jesus Cristo ia passar por ele, lá na cruz do Calvário. O vitupério de Cristo, né? Ser ofendido, ser humilhado, ser escorraçado, né, irmãos? Sofrer por aquele momento ali. Deus até se afastou dele por alguns instantes. Ele passou aquilo tudo por mim e por você. E pela fé, Abraão conseguiu ver isso lá na frente. Ele preferiu ser um servo de Cristo do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, porque por um pouco de tempo ter as riquezas, os tesouros do Egito, porque ele tinha por fim a recompensa. Que recompensa é essa, irmãos? Está lá, todo dia nós citamos lá na Bíblia a recompensa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. É a coroa da salvação, coroa da vida, que nós não podemos jogar fora, não podemos desprezá-la. O Senhor, Ele nos apresentou essa salvação, e nós não podemos fazer pouco caso dessa salvação, nós não podemos desprezar essa salvação que Cristo nos apresentou. De que forma, irmãos? Seguindo a Ele, fazendo a vontade dEle, o querer dEle. Uma vez os discípulos perguntaram a Cristo, qual é a obra? Qual é a obra que tu queres que façamos? Aí Jesus respondeu que vocês creiam naquele que Deus enviou. Só basta isso, vocês creem naquele que Deus enviou, que vocês, se vocês acreditarem um pouquinho naquele que Ele enviou, vocês vão procurar ler a minha palavra, vocês vão procurar acreditar nessa palavra, vocês vão procurar acreditar na minha história, vocês vão procurar acreditar nos meus mandamentos, nas minhas vontades. Tudo que eu falo aqui, vocês vão procurar seguir dessa forma, porque vocês vão estar acreditando naquele que Ele enviou, e essa é a minha obra. Porque se vocês acreditarem naquele que Ele enviou, vocês vão falar para os outros que realmente Cristo veio e deu a vida por nós e nos salvou dessa condenação da morte, condenação do inferno, condenação do sofrimento eterno. E essa palavra que eu deixo para os irmãos,
essa palavra que eu deixo para os irmãos. Eu queria terminar, irmãos, né, com a expressão de fé de Abacuque, né? Uma das maiores expressões de fé da Bíblia. Uma das maiores expressões de fé da Bíblia, que se encontra lá em Abacuque, no capítulo 3. Eu gostaria de ler com os irmãos para me terminar, irmãos. Que os irmãos possam guardar essa palavra no coração. Irmãos, questiona, tenha fé e tenha esperança. Amém, igreja? Eu vou ler a partir do versículo 17, tá, irmãos? Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Se alegra no Senhor nessa noite. Se alegra no Senhor nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração. E aqui vem a tua esperança. No versículo 19 vem a tua esperança. Jeová, o Senhor, é a nossa força, e fará os nossos pés como os pés das servas, pés fortes, as servas que andam por aqueles montes, por aqueles pedregais, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Será como uma águia, e sairá vitorioso dessa, irmãos. Creia nisso. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém?